Estação Saúde de hoje é a importância da educação. E hoje está aqui conosco a Isabel, psicopedagoga, que vai nos orientar sobre este assunto. Tudo bem, Isabel? Tudo bem, Thelma. Isabel, qual é a importância que os pais têm na educação de seus filhos? Em primeiro lugar, é importante que os pais mostrem-se interessados pela educação de seus filhos, que eles conheçam a escola em que os filhos estão frequentando, qual o conteúdo que está sendo aplicado, e que os pais participem da vida acadêmica das crianças. Eles não precisam estar o tempo todo em cima da criança, mas pelo menos saber o que está acontecendo durante o tempo que ela está na escola, isso é muito importante. E você acha, Isabel, continuando aqui até nessa sua resposta, que hoje em dia os pais estão muito pouco presentes na educação de seus filhos? Com certeza esse é o pensamento da maioria dos pais. Mas eu acho que o que é mais importante é a qualidade do tempo que os pais dão para os seus filhos. Porque, de certa forma, todos nós estamos ocupados, né, com o trabalho, com a correria do dia a dia. Mas quando a gente está com os nossos filhos, que esse momento seja deles. Isso é o mais importante, porque não importa realmente a quantidade, e sim a qualidade. Em relação à reprovação, tem muitos casos aí de repetência. Isso aí se dá. Você acha que seria mais a culpa da escola ou dos pais não acompanharem durante o ano? Eu acho que aí não dá para a gente generalizar, né, Thelma? Porque cada caso é um caso. No caso da repetência, quando o aluno reprova, normalmente, se o pai está presente durante o ano, ele já está esperando por isso, porque ele está sabendo que o filho não está indo muito bem. Mas existe, como eu falei para você, há casos e casos, e vou te citar dois. O primeiro, a escola chama os pais, fala que o filho está tendo problema e que é preciso se tomar algumas providências. Nesse caso, os pais demoram muito para tomar uma providência. Quando chega a tomar a providência, o ano letivo já está no final e não tem mais o que fazer e a criança acaba tendo que ser reprovada. Nenhuma escola, eu acredito, quer reprovar o seu aluno. Mas quando o aluno não tem condições de acompanhar o próximo ano, realmente o melhor para ele é ficar retido. E em outros casos, a escola procura os pais, fala que o filho está tendo problema, os pais vão atrás porque se preocupam, mas a criança ou o adolescente, ele realmente tem um problema, uma dificuldade e também acaba tendo que reprovar. Cabe aos pais, nessa hora, ajudar o filho, porque ele realmente vai ficar frustrado, vai ficar bravo. O pai também vai mostrar a sua insatisfação, mas o pai não deve punir, porque a punição já tá acontecendo. Só o fato da criança ter que fazer novamente o outro ano já é uma punição. E o pai estar ao lado da criança, mostrar para ele a importância dele ter que fazer novamente, o porquê que ele vai ter que fazer de novo, fazer com que o seu filho enfrente essa situação de frente é muito importante, porque a criança tem que saber que tudo tem consequência e ela saber que os problemas vão surgir e ela vai ter que enfrentar de frente. O Estação Saúde vai ter um breve intervalo e voltamos já com mais orientações e dicas da psicopedagoga Isabel. O Estação Saúde volta agora com o tema A Importância da Educação. Eu estou aqui com a Isabel, a psicopedagoga, que está nos orientando sobre este assunto, mas se você perdeu o primeiro bloco, é muito fácil. Depois você pode acessar o nosso site www.estaçãosaude.blog.br e você pode pegar do começo informações aí muito interessantes para vocês, pais que estão acompanhando o desempenho escolar dos seus filhos. Isabel, como deve ser a ação dos pais e da escola na educação? Bom, os pais e a escola devem trabalhar sempre juntos. Então, cabe aos pais conhecer a escola em que eles estão matriculando o seu filho.
saber qual que é o conteúdo, o método que essa escola trabalha, quais são as regras da escola. E a escola conhecer o aluno que ela está recebendo, saber os limites e a capacidade que esse aluno tem. Se houver essa reciprocidade dos dois, a escola não vai exigir que os pais façam aquilo que eles não são capazes. E os pais não vão querer que a escola eduque os seus filhos, porque educação e ensino é bem diferente. Educação familiar, aí a gente entra em outro assunto, né, Isabel? Também, Isabel, o caso que é muito frustrante para o pai e para a criança também, porque às vezes a criança fica por causa de uma matéria e ela vai ter que refazer todos os outros conteúdos. Então, fala um pouquinho, uma orientação para os pais e a respeito desse aspecto. Quando a criança tem dificuldade em apenas uma matéria, e isso é diagnosticado, percebido pelos professores e pelos pais logo no início, existe a possibilidade de se trabalhar mais esse conteúdo com a criança durante o ano, para que não aconteça isso que você está falando, dela chegar no final do ano, ficar só por uma matéria e não conseguir a nota e acabar tendo que ficar retida. Existe também a possibilidade da escola estar trabalhando de uma forma diferenciada com a criança para que ela aprenda esse conteúdo, porque de repente o problema não está na criança, e sim na forma como está sendo ensinado. Então, Thelma, fica difícil eu falar para você isso ou aquilo sem realmente estar num contexto para poder realmente analisar o porquê e o que realmente acontece. Realmente é frustrante ficar por uma única matéria, mas é a lei que a gente tem, é como funcionam as escolas. E não tem escolas diferentes, não, né? Não o que tem. É esse método. Esse modelo, esse né? modelo, isso. Isabel, explica agora para o pessoal de casa, porque ainda tem uma dúvida. Às vezes a criança tem problemas escolares, tudo, e não sabe o profissional que deve procurar. Então, eu queria que você explicasse o seu campo de atuação, como que é a psicopedagogia. Eu atuo na área clínica, com crianças, adolescentes, adultos, que estejam apresentando qualquer tipo de problema ou dificuldade de aprendizagem. Normalmente, as pessoas me procuram primeiro para que eu encontre o problema e indique as possíveis soluções. Mas nada impeça que ele passe primeiro por outros profissionais. Eu tenho recebido na clínica crianças indicadas por pediatras, por psicólogos, até mesmo por neurologistas. Então, mas, se ele quiser encurtar caminho, ele procura direto um psicopedagogo. E aí, como que funciona a primeira sessão? Como que é? Você faz um diagnóstico? Isso, a primeira sessão é só com os pais. Os pais vão trazer o problema, falar sobre a criança, feita uma anamnese completa para poder realmente conhecer a causa, o porquê que os pais estão me procurando. A partir da segunda sessão é só com a criança. Também vai ser feita essa avaliação com a criança, essa conversa com a criança. E eu trabalho com as provas piagetianas. Através dessas provas, eu identifico o nível cognitivo da criança, procuro encontrar onde é que está a falha. Às vezes a falha está numa época da escola, se ela já está meio adiantada na escola. Então, descobrindo esse problema, fica muito mais fácil de se trabalhar, porque aí você vai realmente trabalhar onde está a causa do problema. E aí a gente vai, e aí não tem um tempo limitado, falar para você, olha, vai terminar em tal tempo. Não, porque aí depende muito da criança, da colaboração dos pais, porque a gente acaba formando realmente uma equipe para trabalhar junto com a criança. E o mais importante é que logo é detectado qual o problema que a criança está sofrendo, até para ela não ter bullying nas escolas, né? E ela, na maioria dos casos, ela já consegue sanar aquele problema, né, Isabel? Com certeza. A maioria das crianças, dos adolescentes que me procuram, já logo na primeira fase, na fase de avaliação, eles já demonstram uma melhora muito grande na escola, porque eles já sentem que estão respaldados, né, que tem alguém cuidando dessa parte com eles. E é muito gratificante. O Estação Saúde vai novamente para um breve intervalo, mas fique aí que voltamos já com mais orientações da Isabel.
O Estação Saúde volta agora com o tema A Importância da Educação. Eu estou aqui com a psicopedagoga Isabel, que está nos orientando. No bloco anterior, ela estava falando dos casos de dificuldade e como que ela atua. Então, eu gostaria, então, Isabel, que você explicasse agora qual é a segunda parte deste processo. Na segunda fase, a gente trabalha através de jogos, de brincadeiras mesmo, com algumas atividades, com certeza, mas a gente tenta tirar a criança daquele ambiente escolar onde ela fica tensa, presa no 2 mais 2 é igual a 4. Eu procuro muito tentar levar a criança ao pensamento ideal para ela, mas de forma mais lúdica, mais light, para que ela realmente sinta prazer em aprender. Ela goste, né? Qual que é o principal desafio da psicopedagogia hoje, Isabel? Conscientizar os pais de que os filhos precisam de ajuda. Porque muitas vezes os pais até percebem, veem que os seus filhos estão tendo dificuldade, mas acham que isso é normal. Então, o principal trabalho do psicopedagogo é voltar o olhar para a criança, para o adolescente, reconhecer a individualidade dessa criança. Para cada criança é uma forma de trabalhar, a gente não trabalha igual com nenhuma criança. Reconhecendo esses limites, fazer com que cada um amplie esses limites de forma natural, sem o sofrimento da vida normal. Isabel, é até interessante você dizer isso, porque eu acho também que o que falta é muita informação. Os pais não sabem quem procurar, então por isso que é importante a Estação Saúde, a gente trabalha com a informação, a orientação para vocês, pais, para que fique mais fácil o dia a dia. Né? Então eu vejo assim, classes sociais até, né, falam, não, as pessoas talvez mais simples, mas não. Eles não sabem sobre a psicopedagogia, parece que é muito novo. Isso realmente é uma profissão nova, não tão nova, mas que não está no campo aí há muito tempo, mas que realmente veio para ajudar as crianças. E felizmente cada vez mais pessoas estão tomando consciência de que o psicopedagogo está aí para ajudar os seus filhos, que funciona, é realmente um acompanhamento necessário, né? Isso, e que realmente funciona. E explica então o que é fundamental na atuação da psicopedagogia. Realmente, como eu falei para você, é esse olhar voltado para a criança, esse olhar individual, conscientizar os pais de que a criança precisa do apoio deles, que eles precisam estar presentes, levar até a escola as possíveis formas de se trabalhar com essas crianças e o psicopedagogo vem até mesmo como prevenção. De repente a criança vem até mim e ela não tem nenhum problema cognitivo, mas ela está precisando de um outro acompanhamento. Então, o psicopedagogo também serve para essa orientação. Isabel, explique para os pais agora em casa aquela criança que está tendo dificuldade. Então, muitas vezes, né, o pai, é porque você está com preguiça ou você não está estudando. Então, como os pais devem agir quando a criança apresenta dificuldade escolar? Bom, quando a criança começa a apresentar a dificuldade, o pai precisa primeiro eliminar as possíveis causas, que são muitas. A criança pode não estar entendendo o que está sendo dado no conteúdo aplicado na sala de aula. Ela pode não estar preparada ainda para receber aquele conteúdo por falta de maturidade. Ela pode realmente ter um problema cognitivo. Ela pode estar tendo dificuldade só de aprendizagem, pode ser um problema neurológico, psicológico, tantos outros. O maior desafio é descobrir realmente qual é a causa. Descoberta esta causa, aí é trabalhar em cima do problema. Isabel, e aquele caso daquela criança que estuda, ela passa horas ali em cima do livro, ela é uma criança dedicada, mas mesmo assim as suas notas são ruins? Bom, aí pode ser mais ou menos o mesmo caso da questão anterior que eu falei para você. Ela pode realmente estar passando por vários problemas.
até mesmo ansiedade, na hora ela estuda, sabe o conteúdo, na hora da prova, dá aquele famoso branco, né, que ela não lembra nada do que ela estudou. E a gente vai ter que realmente descobrir e identificar o porquê que realmente isso está acontecendo. Não existe uma fórmula mágica, infelizmente. Temos que realmente... Eu gostaria agora, Isabel, que você desse um conselho aí para os pais sobre a educação dos seus filhos. Pais, estejam sempre presentes na vida dos seus filhos. Não só na vida acadêmica, mas em todos os momentos que forem possíveis. Entendam que vocês não devem se sentir culpados por não estarem o tempo todo junto com seus filhos, porque o que realmente importa não é o tempo, e sim a qualidade. Procurem ser amigos de seus filhos para que eles possam contar com vocês em qualquer situação e se colocar sempre na condição de amigo. Tem que mostrar, sim, a insatisfação quando fazem coisas erradas, tem que mostrar o que é certo e o que é errado, mas mostrem isso como amigos, não como aqueles pais rígidos que querem tudo certinho da forma deles. Respeitem a individualidade de seus filhos e vocês vão ter eles sempre aos seus lados. O Estação Saúde ele vai chegando ao final. Eu gostaria agora, nesse momento, Isabel, nessas suas considerações, que você falasse um pouquinho sobre a importância da psicopedagogia, né? E quais tipos de doença que ela pode estar resolvendo e auxiliando, assim, um geral, né, das principais. Bom, a psicopedagogia ela é importante em todos os aspectos. Ela pode estar prevenindo os problemas, as dificuldades, pode estar ajudando no TDAH, no déficit de atenção, a descalculia, na ansiedade. E é importante lembrar que o psicopedagogo ele só trabalha sozinho quando o problema da criança está somente voltado para o problema e a dificuldade de aprendizagem. Quando existe algo além, o psicopedagogo sempre trabalha junto com outro profissional, ou pediatra, ou neuro, ou psicólogo, com o psiquiatra e outros profissionais se houver necessidade. O Estação Saúde chegou ao final. Muito obrigada, Isabel, pela sua participação e até o próximo programa.